Shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia de estudo sobre essa pessoa poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. A Bíblia é o presente de Deus para nós. O Espírito Santo inspirou os homens que escreveram as Santas Escrituras, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, quando citamos a Bíblia, citamos as palavras do Espírito Santo, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. O Espírito Santo inspirou homens santos de Deus a escreverem a Bíblia para corrigir os que viviam no erro. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto para planejar, preparado para toda boa obra, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Pensemos sobre o glorioso e incrível livro que é a Bíblia, que carregamos todos os dias. O Espírito Santo, ao longo de 1.600 anos, inspirou cada texto bíblico a 40 pessoas que foram sensíveis à sua voz. O Espírito Santo queria soprar vida em nós. Ele queria que seu poder fosse transmitido através de nós. Ele queria que sua sabedoria fosse depositada em nosso coração. Ele queria que seu caráter e sua natureza fossem evidentes e visível em nós. O Espírito Santo queria que soubéssemos que ele sabe. Ele queria que sentíssemos o que ele sente. Ele queria que vivêssemos o que ele enxerga. O Espírito Santo nos deu a palavra de Deus como uma arma especial, a espada do Espírito. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Essa é a arma que o Espírito Santo usa contra Satanás. As armas do Espírito são armas destrutivas, que derrubam as fortalezas do diabo. Jesus usou a palavra, a espada do Espírito, quando Satanás o tentou. Jesus simplesmente respondeu com a palavra, a espada do Espírito Santo. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo levou Jesus ao lugar onde este seria tentado e deu-lhes as armas, a palavra de Deus, para ele usar contra Satanás. O diabo foi derrotado. Satanás reage instantaneamente a qualquer palavra do Espírito Santo em que cremos, acolhemos e defendemos com plena fé. Lucas capítulo 4. O Espírito Santo sempre percebe nossas lutas com antecedência. Ele se importa com isso e pensa em nossa vitória o tempo todo. Ele não nos deixa sem defesa. Colocou sua arma em nossas mãos, em nossos lábios e em nossa vida. Tenha apreço pela palavra. A palavra de Deus é a arma que Satanás não pode suportar. A Bíblia contém 66 livros e este tem 1.189 capítulos. Alguém já estimou que é possível ler a Bíblia inteira em apenas alguns dias? Então, crie hábitos que leve você a depender da palavra do Espírito. O primeiro hábito que eu acho muito forte é você ler a Bíblia todos os dias. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Ela vivifica a presença do Espírito Santo que habita em você e leva você a viver experiências sobrenaturais. Segundo, leia a Bíblia todos os dias no mesmo local. Como é importante termos um local reservado para estar a sós com a palavra, com a presença de Deus, com a espada do Espírito. Leia a Bíblia todos os dias no mesmo horário. Seja inteligente nos seus hábitos. Torne-se perito em alguns assuntos bíblicos e fale das Escrituras em
todas as suas conversas. Inclua a palavra de Deus, seja em uma conversa de negócio, seja de relacionamento, seja onde for. Permita com que esta palavra conduza os seus passos. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. À medida que aprendemos sobre a opinião do Espírito Santo na Bíblia, nossa vida inteira começa a mudar. Lembremos sempre, o Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. E que essa palavra, que é a espada do Espírito, possa inspirar a sua vida durante todos os dias deste novo ano. Oremos ao Senhor. Pai, o teu Espírito criastes e projetaste toda a palavra do Senhor para nos inspirar, para nos corrigir, para nos guiar. E eu oro por este irmão que agora me escuta, Senhor. Eu oro para que esta palavra, por meio do teu Espírito, possa vivificá-lo, possa renová-lo e possa fortalecê-lo no poderoso nome de Jesus. Amém.